Vamos orar. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém. A glória é nossa, né? A glória é de casa. É um carinho muito grande que nós temos por ela. Extremamente competente, extremamente inteirada do assunto de hoje, né? Hoje ela vai vir nos abençoar aí com esse tema, com esse subtema aí. Ela vai se apresentar aqui, vai falar das experiências, das expertises que ela tem. Porque se eu começar aqui a falar, eu não vou conseguir parar de falar, porque é uma pessoa muito especial, tem uma história muito linda conosco. Então, que Deus te use, que Deus te capacite, que Deus continue iluminando a sua mente, para que a gente possa ser iluminado com a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entregamos, Senhor, a sua serva nas suas mãos, Pai. Ó Deus, que hoje seja um dia, Senhor, uma manhã de crescimento, Pai. Ó Deus, de relacionamento contigo. Fala conosco por meio da sua serva, que ela possa ser ferramenta, continuar sendo ferramenta nas suas mãos, Pai. Ó Deus, que ela consiga, Senhor, ó Deus, atingir todos os objetivos, Senhor, traçados, que o Senhor colocou no coração dela para compartilhar nesta manhã. E que em nome de Jesus possamos ser edificados, Senhor, com a ministração dessa palestra. Em nome de Jesus, amém. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? É um prazer estar com vocês. É um prazer, assim, é a minha casa aqui, né? Sou filha dessa casa, então eu me sinto muito honrada de estar aqui, de ter essa manhã, desse momento assim. Eu trouxe a minha irmã em Cristo lá do Catarina também, Eliette, minha amiga, minha irmã em Cristo, para ela conhecer aqui a igreja congregacional do Alcântara. Glória, eu nunca vim aqui, então, num culto. Então, hoje é o primeiro dia dela aqui e vai participar da gente desse momento especial. Pode colocar lá. Ah, tá bom. Que bom, já tem aqui na frente, tem do lado, vou me orientando aqui. Eu vou convidar vocês para a gente primeiro ir lá no tema, que é o João 10:10, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia lá, em João 10. E a gente entender, nesse propósito da igreja, o que o Senhor está falando com a gente. A gente conhece até de cor, né, João 10. A gente sabe tudo decorado. Felipe, né? Felipe, se eu não der conta, aí você dá, tá bom? Porque eu fico assim com Bíblia, com tudo, eu acabo não dando conta de passar. Eu creio que o tema fala assim, a vida como ela é. Como é a nossa vida? A gente tem papéis diferentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Papéis que a gente incorpora, que a gente executa, que a gente toma posse daquele papel na nossa vida. Mas como é a nossa vida? Deus fala aqui na palavra dele que a vida nossa precisa ser desse modo que ele está colocando aqui. É esse o propósito de Deus para o nosso coração. Aí em João 10... a gente conhece a história, conhece o contexto de Jesus ser o bom pastor. E ele fala assim, em verdade vos digo, eu sou a porta. Um dos versículos ele fala, eu sou a porta e o ladrão não entra pela porta. O ladrão dá um jeito de entrar, mas eu não. Eu passo pela porta. E ele é a porta. E ele fala assim no 3... quando ele chega, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Quando a gente pensa nisso, a gente fica assim, só nesse pedacinho assim, pensando. Deus nos conhece pelo nome. É tão bom isso, né? Deus nos conhece pelo nome e nos chama para fora. Por que ele nos chama para fora? Nos chama para viver experiências com Ele. Nos chama para a gente experimentar da sua graça todos os dias na nossa vida.
E Jesus entra pela porta e chama, conduz para fora, e Jesus nos convida a isso, a vivermos essa experiência. Aí o título fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente não vai entrar nesses detalhes, o que é uma vida em abundância, para a gente chegar no ponto. Aí o nosso ponto é: o normal é ser diferente. É o título que o pastor colocou. Aí eu perguntei: será que é? Será que a gente vê como normal, mesmo sendo um diferente do outro, aqueles que têm características diferentes da gente? Será que realmente a gente olha a diversidade humana com esse olhar? Quando o pastor, para mim, no meu coração, chama a igreja para esse tema, ele está chamando a igreja para o aconselhamento. Irmãos, vocês precisam aprender a ter um novo olhar para vocês poderem aconselhar. Eu estou falando aqui, creio, com a maioria de servos de Deus. E os servos de Deus foram chamados para ter um olhar diferenciado, para ter um olhar que aquilo que é diferente, realmente possa ser o normal, possa ser um novo olhar. Mas a gente precisa aprender isso, porque quando o Senhor tira as ovelhas de lá, coloca elas no lado de fora e leva elas para o pasto e anda com elas, o que eles estão vivendo? Experiências. Deus nos chama todos os dias para termos experiências com Ele. E é por isso que a gente precisa aprender. Vamos ver se eu acerto tudo. É para cá, minha? Não, agora foi. Aí eu chamo a atenção que a nossa sociedade aí é uma sociedade que se diz democrática, que todo mundo tem direito, que todo mundo tem possibilidades, que todo mundo tem a oportunidade. Mas hoje eu vou falar de crianças, de pessoas, PCD, que a gente fala, pessoas com deficiência. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas com deficiência? Aí eu chamei a atenção, são pessoas que estão dentro do grupo com deficiência, são pessoas que têm transtorno global do desenvolvimento, que já chamamos de TEA, transtorno do espectro autista, e são pessoas também que têm altas habilidades. A gente vê que as pessoas, que todas essas pessoas fazem parte da nossa diversidade. Eu trabalho desde 2008 com crianças, né, que têm deficiência. Então, eu trabalho no atendimento desde 2008 na rede municipal de Niterói. Então, dentro desse tempo todo, a gente está construindo uma história para que essas crianças tenham os direitos, para que essas pessoas tenham os direitos respeitados. E cada um deles, cada olhar, olha que pela foto a gente vê, cada um deles com a sua questão, com a sua deficiência, tem sempre prazer de estar vivo, de estar junto. E a gente que muitas vezes precisa aprender como lidar com as situações que são tão diferentes assim na nossa vida. Como a gente vai aprender a cada dia com eles? Essa lei, que é de 2015, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, vem abrir essa oportunidade. O Brasil é um país de leis, é um país que busca que as coisas aconteçam porque já é uma lei. Não é porque muitas vezes a sociedade acorda para isso, não. Muitas vezes é um grupo pequeno da sociedade, mas consegue fazer essa influência aí com a lei. Então, quem são essas pessoas? A deficiência está ali naquele grupo. Quem tem uma deficiência intelectual, quem tem uma deficiência visual, quem tem uma deficiência auditiva, quem tem uma questão surdo e cego, surdo-cegueira, que a gente chama assim. Esse é o grupo das pessoas com deficiência. Ô, Glaura, então por que transtorno global do desenvolvimento está ali? Porque hoje, desde 2013, a gente já colocou todas as questões do transtorno dentro do transtorno do espectro autista. Tá? Desde 2013, a saúde, os médicos, né, fizeram toda essa organização.
E altas habilidades de superdotação. Não é uma coisa boa, Glaura? Por que está separado se é uma coisa boa? É uma coisa que precisa também de um olhar diferenciado. Nem sempre é tão fácil como parece ter altas habilidades e superdotação. Não é assim tão fácil ser aceito numa sociedade que diz ser democrática, né? Eu boto para o lado errado. Agora vamos. Aí a gente começa a nossa vida aí. A nossa vida cristã. Vamos lá em Marcos 10, 50. Eu vou falar do trabalho, falar dessa vida com uma pessoa com deficiência, mas eu quero que dentro da palavra de Deus a gente aprenda isso. Obrigada, irmã. Não precisava de tanto, que não vou... Mas glória a Deus. Quero que vocês olhem a foto, olhem a imagem, olhem o olhar. Eu quero que olhem o olhar. Preste atenção. Deus nos chama para a gente ter um novo olhar. Essa é a nossa chamada aqui. Vamos aprender a ter um novo olhar. Um olhar para o outro. O outro é um ser humano. O outro é uma pessoa. Antes a gente falava que a deficiência, ele era portador da deficiência, como se ele fosse uma caixa que a gente colocasse. Depois a gente disse que eles eram pessoas especiais. Eu tenho uma pessoa especial. Mas hoje a gente fala que é uma pessoa com deficiência. Por que as pessoas com deficiência lutaram tanto para isso? Porque eles querem ser vistos como pessoas. Eles não querem ser vistos como diferentes dentro de uma sociedade. Eles querem ser conhecidos pelo nome. Lembra que Jesus nos chama pelo nome? Eles querem ser conhecidos também pelo nome. Aqui em Marcos 10, 50, o Senhor chama atenção para o nosso olhar, por quê? Ele está passando, e eu não vou ler tudo para vocês. Ele está passando, vocês conhecem o texto, o cego de Jericó começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele vai, versículo 47, escuta, Jesus escuta aquilo ali, para e chama. Quantas vezes a gente para ouvir o outro? Quantas vezes a gente para dar atenção ao outro? Eu ouvi essa palavra e guardei no coração, que quando a gente pergunta para o outro assim, vai tudo bem? A gente tem que estar atento à resposta. Que nem sempre está tudo bem. Imagine se a pessoa quiser contar para você como ele está. Muitas vezes a gente aprende, não, está tudo bem, com Jesus está tudo bem. Mas tem vezes que o nosso coração está doido para falar alguma coisa, para repartir aquilo que está no nosso coração. E Jesus para. A gente precisa aprender com Jesus, pare. Pare, escute o outro, preste atenção no outro, veja o que o outro precisa. E muita gente estava repreendendo o cego: olha, você está atrapalhando, você está aí incomodando, você está gritando demais. E tem vezes que a gente olha para as pessoas com deficiência do mesmo jeito. Está incomodando, o que ele está fazendo aqui? Eu trabalho para colocar as crianças na escola, para fazer a inclusão das crianças. E muitas vezes, no meio daquilo tudo, alguém pergunta: mas o que ele está fazendo aqui? Por que ele não vai para um lugar que só tem gente com deficiência? O que ele vai aprender aqui com a gente? Ele aprende alguma coisa? Ele fala? E a gente vive isso no dia a dia do nosso trabalho. Se alguém tem aqui alguém com deficiência na família, sabe do que eu estou falando? Sabe do que eu estou falando? E cada vez isso está mais próximo. Jesus vai e fala assim: chama, traz ele para cá, chama.
Ele, na mesma hora, larga a capa dele, solta tudo, joga fora e vai até Jesus. Mais um ponto para a gente. Será que a gente, quando tem oportunidade de recomeçar, a gente joga tudo fora para começar de novo? O que a gente tem guardado na nossa vida? Qual a capa que é tão importante para a gente que a gente não joga fora? A gente não dá um passo adiante. A gente não vai além daquilo ali. A gente fica na mesmice, parado, paralisado. O que a gente tem feito? Na mesma hora ele jogou a capa fora. É minha oportunidade. A gente, servo de Deus, sempre tem oportunidade aberta na nossa vida. Sempre aparece oportunidade. E a gente deixa escapar essa oportunidade de jogar fora, de começar de novo, de recomeçar. O Senhor está chamando, tenha atenção, preste atenção. E ele teve bom ânimo, levantou e foi. Versículo 50, jogou a capa fora. Aí quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Quantas vezes Jesus pergunta para a gente não presta atenção. Olha o olhar daquela menina. É a mesma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? A gente despreza o outro por tão pouca coisa. Despreza o outro porque não pensa como a gente. Despreza o outro porque não segue a mesma doutrina da gente. Despreza o outro porque não fala como a gente. Não se veste como a gente. E o Senhor só pergunta para ele: que queres que eu te faça? E ele falou assim: Senhor, que eu torne a ver. Me dá oportunidade na minha vida. Me dá oportunidade na minha vida, eu quero ver. A vida é como ela é. É a gente que vai fazendo as transformações da nossa vida. É a gente que muda o nosso olhar. É a gente que acolhe de maneira diferente. Não existe uma educação, né, que não tenha esse desejo de acolher. Crente em Cristo Jesus precisa ter no coração o desejo de acolher, de receber. O acolhimento é algo afetivo. Tem vezes que uma família chega aqui, ou alguém de uma família chega aqui, e o que ela precisa é de uma palavra, é de um acolhimento, é de um cuidado. E Deus está chamando esse povo, está nos chamando, me coloca nessa mesma posição, para a gente ser esse povo que acolhe, esse povo que recebe, esse povo que traz para junto de si. Acolhimento é uma postura como você se coloca. E eu não acho que seja fácil. A gente está falando aqui, mas eu não acho, mesmo tendo experiência tudo, eu não acho que seja fácil. Sabe por quê? A gente quer cuidar da vida da gente. A gente não quer cuidar da vida de ninguém. Muitas vezes, a gente nem dá conta de cuidar da nossa vida. Então, como é que vai cuidar ainda da vida do outro? Mas acolher é uma palavra que vem para o nosso coração, do cuidado que Deus tem com a gente, desse acolhimento, desse cuidado. E aí a gente vai chegar lá no autismo. O autismo não é novo, mas ele está em todos os lugares próximos da gente. Está próximo da gente. Está na nossa escola, está na casa do nosso vizinho, está na casa de um parente. Ele está próximo da gente. Mas o que é o autismo, Glaura? Afinal de contas, o que é isso? Que
Que síndrome é esse, que transtorno, que agora a gente chama assim, que transtorno é esse, que hoje está tão assim em voga, que está aparecendo tanto, que as pessoas não conseguem ter uma interação social, que as pessoas têm uma dificuldade na comunicação e na linguagem, que as pessoas não compreendem aquela pessoa, aquela criança, não compreende o outro e prefere viver no mundo dele, fechado, ele não entende. Mas o que é isso, Glaura? Eu não vou conseguir ler o que eu escrevi, mas vocês estão lendo, por isso que eu coloquei assim, né? Para vocês lerem, acompanharem aí, tá bom? Porque se eu for ler tudo, acaba minha hora aqui, né? Então, e é para a gente também ir aprendendo. Imagina, eu estou desde 2008 dentro desse grupo e eu ainda não sei as coisas. Muitas vezes eu não sei lidar com o outro. Eu fico pensando, o que eu vou fazer? Vejo uma criança num comportamento inapropriado, totalmente desconectado, ou uma família totalmente desregrada com todas as situações da vida, e eu penso, o que eu vou fazer? E outra coisa, em escola, principalmente na minha rede, a gente tem muita privação de falar das coisas de Deus. Muitas vezes eu pego um pai no canto, né? E falo assim, mãe, a senhora não me disse que a senhora vai numa igreja? Aí ela fala, eu vou na igreja, e sozinha com a mãe, hein? Para a gente imaginar. O que a senhora faz lá, que não consegue organizar nem a sua casa? Lá não tem mulher de Deus, não? Vai conversar com elas, porque muitas vezes eu não posso. Porque muitas vezes as mulheres de Deus conseguem ajudar aquela mãe a organizar a situação dela. A igreja precisa estar aberta para isso. As pessoas estão carentes de aconselhamento cristão. Então, que síndrome é essa? Que essa pessoa fica fechada para esse mundo. Então, conhecer essa criança, entender essa criança que está desse jeito aí. Esse aí é um pai que tirou a foto do filho dele, postou assim na rede, de modo assim, que a gente pudesse usar, e demonstrando a situação que muitas vezes a pessoa passa e a gente não entende. Mas é assim que ele está, dentro desse mundo fechado. E, Glaura, por que é assim? Vocês poderiam me perguntar. Eu vou dar até a oportunidade depois de vocês falarem. Eu estou abrindo aqui, porque muitas vezes eu não consigo nem ler ali. Aí eu tenho que abrir aqui no celular para poder acompanhar daqui. Isso. Porque eu queria esse pedacinho aqui. Eu olhei e não consegui. Eu quero que vocês comecem a considerar essa criança como criança, com direitos, e os deveres são nossos. Sabe o que eu tenho pedido às escolas nesse início de 2024? A gente trabalha com professor de apoio, com toda uma estratégia para receber essas crianças. Eu falei assim, recebam apenas como crianças. Depois que as crianças chegarem, a gente vai se organizando. Mas deixa ela vir como criança. Desse jeito assim, mesmo fechada. Deixa ela chegar aqui. A gente faz tanta questão que as pessoas sejam do jeito que a gente é. Para a gente ter uma pessoa diagnosticada com autismo, elas vão apresentar características diferentes. Elas vão demonstrar para a gente, e a gente começa a perceber. Tem algo diferente nessa criança aí. Não dá, talvez, para vocês lerem tudo, mas as habilidades, né, que elas têm, muitas vezes, a gente não consegue se relacionar diante daquela dificuldade que ela tem de ver o mundo da mesma forma que a gente vê. A gente tem uma organização cerebral para dentro desse nosso mundo, né? Uma organização social. A gente chega, fala com as pessoas, né? A gente ensina o nosso bebezinho, dá tchau, né? Joga beijo.
Para vovó, né? A gente não ensina eles bonitinhos a fazer isso tudo. E muitas vezes essa criança não vê isso dessa forma e não consegue compreender isso. Então, para a gente diagnosticar essa criança que se organiza de outra forma, que só sabe brincar emparelhando os seus brinquedos, que muitas vezes não fala, ou tem vezes que fala e fala só de um assunto que ele gosta, só consegue se comunicar dessa forma, não entende as coisas de modo literal, ou só entende de modo literal uma coisa ou outra. Então, é essa criança. Ih, já perdi até aquele negócio ali. Vai cair 500 vezes. Eu devo ter algum problema, mas vocês não ligam para isso, não. Essa criança que a gente vai aprender aí um novo caminho. Um novo caminho. Eu falo nas escolas que, vocês têm decorado na cabeça, é claro, o Salmo 23, mas eu quero que vocês consigam interpretar ele nesse novo caminho. Eu falo assim, se você não tem um filho autista, se você não tem uma criança PCD, com alguma deficiência, se você não tem um filho com altas habilidades, mas você pode ter um vizinho que tenha, um parente que tenha. Pode chegar na sua igreja. Na minha igreja chegou um, e quando ele chegou, a avó que toma conta dele, a mãe, umas situações difíceis, a avó que toma conta dele, e a avó foi lá para todo mundo tirar os demônios dele, porque ele era endemoniado para a avó. E olha agora, hein? 2023 que ele chegou lá. 2023. Ela ainda olhava com esse olhar. E até ela aprender tudo, né? Vamos para a saúde mental. A gente orou por ele, é claro. Vamos ver o que ele precisa, quais os cuidados que ele precisa, o que tem que fazer. Um menino que já ia fazer 10 anos, não sabia ler nada, não sabia, não conhecia as letras, e falava sem parar, e agitado o tempo inteiro, se joga no chão, se faz isso. Então a igreja toda ficou, como lidar com ele? Estamos aprendendo, tá, gente? Nada é mágico. Nada é mágico. Estamos aprendendo. Mas ele já é um outro menino. Um outro menino. Depois eu conto mais um pouquinho. Mas vamos lá no Salmo 23. Porque quando a gente recebe, imagina a gente caminhando aí com essa criança. Quando a gente recebe o diagnóstico de uma criança que tem lá uma deficiência, né? A mãe toda feliz, né? Lá aguardando a chegada do seu bebê, esperando o seu bebê chegar, faz uma ultra, que é a última ultra para o nenenzinho chegar. Descobre na última ultra que o neném tem uma deficiência cardíaca. E o hospital fala claramente para ela, olha, assim que ela nascer, ela vai morrer. Na semana dela fazer o chá de bebê, tudo arrumado, tudo bonitinho. E a gente foi para o chá de bebê, ninguém nem desconfiava que ela ficou quieta, não falou nada com ninguém, né? E ela foi movendo a saúde, né? Aí mandaram para o hospital lá na Barra, onde ela poderia ganhar o bebezinho e a criança poderia fazer uma operação na hora que nascesse, para o coração aguentar. Essa mãe pensou nesse caminho. A criança tem 7 meses e continua no hospital, ainda dependendo de um respirador, ainda com um tubo lá nos rins, né, na bexiga para poder. Essa mãe escolheu esse caminho. Mas dentro desse caminho a gente tem um pastor que diz para a gente que nada nos faltará. Eles precisam aprender o que a gente sabe. O que a gente crê, as pessoas precisam aprender e crer. A gente tem um pastor que faz que nada nos falte. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A experiência que nós temos com Deus, a gente precisa passar, as pessoas precisam conhecer. Imagine que na hora de escrever esse salmo, que tudo é diferente do que eu planejei, Senhor. A família sonhou com tudo.
Tudo está diferente do que eu planejei, não é esse caminho. Como que eu vou repousar em pastos verdejantes? Como que eu vou repousar? E como que eu vou me deliciar das águas tranquilas como essa ovelha? Eu preciso de ajuda. Quando fala lá no versículo 3, Senhor, refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigerar a alma é dar refresco, me ajuda a respirar no meio dessas situações. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Na justiça, a gente muitas vezes, diante dessas situações, a gente precisa da justiça. A Berenice Viana, essa que você está vendo o retrato dela aí com o filho dela autista, ela precisou disso, precisou na justiça, arregaçar as mangas, lutar por uma lei, que acontecesse uma lei direcionada para as crianças autistas terem seus direitos respeitados. Gente, a gente precisa de tudo que a gente aprende e vive, fazer isso multiplicar, fazer isso se tornar vida para o outro. Todo domingo, toda semana, todo dia a gente recebe de Deus. Deus tem nos abençoado com ricas bênçãos espirituais. A lei é para proteger, é para dar direito, é para dar possibilidades. Esse menino, era extremamente agressivo, muito difícil. O que acontece com as famílias? As famílias muitas vezes são desfaceladas por causa da deficiência. Se eu fizer um estudo, eu ainda digo que ainda vou fazer um estudo desse coisa, para saber o percentual de famílias que se desfacelam por causa da deficiência é muito grande. Se eu atender 10 famílias, só 2 que estão completas. É um grau muito grande, gente. É muito grande. Por quê? Porque é pesado. A vida é como ela é. Mas é pesada. É pesada. Por isso que a gente precisa de gente que venha para acolher. Gente que venha para ser o suporte dessa família. Gente que venha para orientar. Gente que venha para guiar. Como que Deus nos usa? Eu estou vendo aquela carreirazinha ali de adolescente. Aí esse ano, na formatura do 9º ano de uma escola, eu já disse a vocês que eu acompanho as crianças há muito tempo, então no 9º ano, né, eu tinha um grupo grande numa escola. Grande que eu quero dizer, umas 6 crianças, que chegaram no 9º ano, né, bonitinhos, e terminando com êxito. E aí uma menina que é cadeirante, ela queria muito falar. E ela teve a oportunidade de, na hora da homenagem aos professores, aí eu olhei que era uma turma de jovens bonitos assim. Na hora da homenagem ela falou assim, como eu fui acolhida nessa escola. E eu sempre reclamava, falava assim, Carol, você precisa ir na escola, além de estudar, fazer bagunça, Carol. Falava assim para ela, você precisa fazer fofoca com as meninas, você precisa contar história, você não pode ficar fechada nesse mundo por causa dessa cadeira. E ela falando assim para eles, assim, como ela foi acolhida, como ela se sentia bem, como ela gostava de estar ali naquela escola. Gente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil essa situação, esse novo caminho. A gente está dentro dessas situações todas, né? O autismo é como se a palavra grega que fala que é um autós, é fechado dentro do seu próprio mundo. Essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele cresce. Eu falo para os pais, eles crescem, hein? Eles crescem, a gente precisa entender e trabalhar com eles, porque eles crescem. Eles não vão ficar crianças toda a vida.
Como que eu vou lidar com esse menino, com esse jovem, com esse adolescente? Será que ele vai aprender de Deus? Será que ele tem possibilidade de saber quem Deus é? O que Deus pode fazer pela vida dele? Será que esse jovem vai continuar o estudo? Vai formar a família? E a gente precisa entender, esse autóis dessa criança, esse autismo não é doença. Não é doença. Por isso que não está dentro da deficiência. Lembra aquele primeiro quadro lá? Por isso que não está dentro da deficiência. É uma organização de modo diferente desse cérebro. É um neurodesenvolvimento que acontece de outro modo. Tá? Cada vez tem mais pessoas, mais adolescentes, mais crianças dentro desse quadro. Glória, por que isso? Vamos tentar entender, né? Mas a gente só vai guardar isso. É uma forma diferente de organização do neurodesenvolvimento, é uma organização cerebral. Esse cérebro se organiza de outro modo. Mas, Glória, como é que ele vai conviver com a gente se ele se organiza de outro modo? Como é que ele vai entrar no trabalho? Eu falei para um pai assim, menino do 9º ano também. Eu falei que não ia contar experiência, porque senão a hora não passa, mas a gente se lembra. Aí eu estou indo para uma escola, aí eu estou esperando o ônibus, essa escola é longe, eu pego 3 ônibus para chegar lá quando eu vou de ônibus. Aí já estou no 3º ônibus, aí estou esperando lá o ônibus. Aí quando eu vejo o pai passa, e o menino também, conheço também desde a educação infantil, passa. O menino todo bonito, ajeitado, lindão. Aí eu falei assim, gente, é Bruno. Aí Bruno foi e entrou no ônibus primeiro do que eu. Aí eu entrei primeiro que ele. Aí eu sentei lá atrás, que eu falei, quero ver como é que ele vai se comportar. Porque na escola ele cria problemas. Se irrita, cria problema com todo mundo. Eu falei, quero ver como é que essa criatura vai se comportar. Eu falei assim, e era dia de reunião dos pais. Só que ele estuda de manhã e era tarde. Eu falei, ele vai para fazer na reunião da tarde, o que ele vai fazer lá? E aquelas coisas que passam tudo na cabeça da gente. Aí eu desci, ele não desceu, a porta é por trás, né? Aí eu falei, vou ver, ele vai descer no próximo ônibus. Fui correndo que eu quero ver. Quando estou correndo para chegar lá, né, eu quero investigar o que ele está fazendo. Na hora que chega o ponto dele, eu vejo por fora. Ele puxa o sinal, né, aquele negocinho, vai bonitinho lá para trás, e o pai vai atrás, vendo outra coisa. Aí, chegando os dois juntos, eu já estava na porta da escola, pensando, tão educado, que menino santo, tão bonitinho com o pai, por que aquele cria todo problema? Aí teve a reunião toda, não sei o quê, no final, e ele ficou na reunião quieto, sentado no canto, os pais aqui, e ele sentado com fone, ouvindo, de vez em quando pediu o pai que dava um guiço lá no celular, o pai mexia lá, um menino de 14 anos, um jovem bonito, grandão lá. Aí, quando acabou a reunião, o pai sentou aqui perto de mim, eu falei assim, olha só, quero saber por que ele com o senhor está quieto, educado, igual um jovem, junto com todo mundo, esperou a vez dele, aguardou o tempo dele. E por que aqui na escola, no dia a dia, é uma confusão, que ele precisa até de um professor para segurar ele? Aí o pai, quando a gente sai assim, muitas vezes a doutora já falou que eu posso dar um remédio lá para ele ficar mais... Calma aí, é só com o senhor? Aqui não? Ele é o menino que ganha a Olimpíada de Matemática. Tudo de matemática ele faz igual um gênio. E o que vai adiantar isso, pai? Se aquele não consegue conviver com as pessoas. Se aquele quer... A menina tem uma atrofia muscular, ele quer acertar o braço dela, à força. Que empurra o professor longe porque ele quer resolver o problema na frente de todo mundo. Pai, a gente precisa aprender a conviver socialmente. A gente não pode ser o mais sabido do mundo, crânio, nota 10 lá, da Olimpíada de Matemática, homenageado por todo mundo e não tem relação social com as pessoas. Vem dentro do carro, do ônibus, da van, quando vem na van,
dos meninos, ele cria problema com todo mundo. Que isso? É igual a nossa vida. O que a gente aprende aqui tem que fazer diferença lá fora. Não adianta a gente aprender aqui um caminho e lá fora a gente não conseguir colocar isso em prática. Os níveis são diferentes. Então, tem autistas que falam, têm uma tranquilidade melhor para entender, podem ter algumas dificuldades, mas conseguem uma convivência melhor. Tem outros que precisam de um suporte maior, e tem outros que são muito mais difíceis, são não verbais. A gente precisa aprender, mesmo ele não falando. Porque tem vezes que a gente fala assim, não verbal. Não verbal, então, é mais difícil. Não verbal é mais agressivo. Muitas vezes essas crianças, esses jovenzinhos, juniores, usam da força, da agressividade para responder às suas questões. Ele não consegue entender de um jeito, é mais fácil empurrar. Ele não consegue entender de um jeito, é mais fácil bater no colega que não consegue dar uma coisa que é dele. Outra criança faz isso também. Só que como ele não fala, a gente já coloca isso. Mas não julguem por isso. Por quê? Muitas crianças não verbais, eles aprendem pela comunicação alternativa a se comunicar com a gente, a dizer o que querem. E a gente precisa aprender isso. Aí o menininho vai fazer 6 anos, já vai para a Alfa, e eu estou lá na escola deles, e eles estavam tudo no pátio, brincando. Aí estavam com a bicicletinha, que agora tem uma bicicletinha na educação infantil. Ela não tem... não tem aquele negócio que gira assim, não. Pedal tem. Não tem um negócio que faz o pedal girar. Corrente. Não tem corrente, que é só para o equilíbrio. Tá? Só para trabalhar o equilíbrio. Mas eles sobem na bicicletinha e vão embora com aquilo. Aí ele está lá olhando, e eu também fiquei em pé do lado dele. Aí falei assim, Miguel, você quer uma bicicletinha? Também são poucas, né? Um empresta para o outro. Você também quer uma bicicletinha? Aí ele olhou para mim e ficou parado do mesmo jeito. Aí eu ainda insisti. Miguel, se você quiser uma bicicleta, pede colega. Vai lá, pede colega. Aí ele olhou de novo para mim. Aí saiu correndo, pegou a prancha dele de comunicação e mostrou as figurinhas. Do menino, o outro, quero. Aí o outro era o banheiro. Eu quero ir para o banheiro. Aí eu, você quer ir para o banheiro? Igual uma palhaça assim. Tá, então vai. Mas eu fiquei tão emocionada, por quê? 3 anos na escola. É a primeira vez que ele se comunica comigo. E apontou direitinho o que ele queria. Quem está trabalhando isso é a fono. E a escola. Tem que ter terapia. Mas as coisas acontecem. Eu não sei se ele vai falar, ou quando que ele vai falar. Mas a comunicação verbal já não é mais um problema para ele. Vocês entenderam isso? Vocês estão compreendendo? Já não é mais um problema para ele. Ele já passou aquilo ali. Essas são as nossas ações, assim, que a gente precisa. Já cheguei até aí. E muitas vezes a gente escuta, por que meu filho, Deus? Por que logo meu filho? Está lá já com uma menina, com 7 meses. Aí a mãe dela, que é minha amiga, falou assim, Glória, eu não consigo colocar minha neta no colo. Que é tão frágil essa parte aqui do tórax, que eu tenho medo. A doutora manda todo cuidado. Eu falei para minha filha, eu não posso ficar com ela no hospital, eu não dou conta. 7 meses lá. E a mãe fica com ela, e uma amiga que reveza com ela, porque a avó falou assim, eu não dou conta, eu tenho medo, Glória. Eu não consigo nem levantá-la daqui e botar aqui, mesmo com aqueles fios todos. E a gente vive isso. Um rapaz perguntou para mim, ele tem um filho autista e o outrozinho agora foi diagnosticado também com autismo. 2 filhos autistas. Ele perguntou, mas por que eu? Por que 2? Eu estou devendo o quê?
Não é nada fácil. E a gente fala assim, por que a gente perguntar isso? Eu acho que faz parte da nossa humanidade. A gente perguntar isso para Deus, perguntar isso para o outro, faz parte da nossa vida. A gente muitas vezes não entende as coisas que acontecem na nossa vida, não. Então, quando a gente pergunta, né, a gente vai lá no Salmo 139, para a gente ter no nosso coração guardado e alimentado pela palavra. A gente precisa se alimentar da palavra. É a palavra que tem resposta para a nossa vida. É a palavra que nos diz o que Deus está falando. E a gente, muitas vezes, escuta dos crentes. Os crentes não são fáceis. Os crentes têm uma explicação para tudo, né? E muitas vezes, os crentes, né, que somos nós, e a gente usa até da palavra de Deus para fazer umas explicações por nossa conta. E a pessoa está ali, passou a noite com a criança, gritando, que você não entende o porquê daquilo. Acordou de madrugada, 3 horas da manhã, chorou até as 5. E você vai perguntar, por que eu? O que eu vou fazer com isso? Ou então sai para acudir uma criança que não está... uma crise de epilepsia que não para. E aí eu falei assim, mãe, não deixa ela aqui não, que ela vai morrer aqui nas nossas mãos. E olha que eu nunca disse que criança ia morrer na escola. Aí eu falei para a mãe, não deixa ela aqui. A mãe falou assim para mim, isso faz parte da vida dela. Eu engoli. E agora eu vou falar para os professores, conversar com os professores, que essa crise de epilepsia, que eu tenho que botar um aparelho para ela voltar a si, faz parte da vida dela. E a gente fica com a pressão alta, a professora que fica com ela falou assim, Glaura, minha pressão sobe, eu saio daqui com uma dor de cabeça que eu não aguento, parece que ela vai morrer nas minhas mãos. Aquela mocinha, a noite inteira chorando, Senhor, o que é isso? Por que eu? Então, você questionar, perguntar, ser sincero com Deus, faz parte da sua humanidade. Agora, entender o que Deus responde é coração aberto. Entender o que Deus responde para você. Porque a gente não vai ler o Salmo 139 todo, né? Mas o Senhor fala, olha, eu te sondo, eu te conheço, eu sei o seu levantar, o seu deitar, eu esquadrinho você, eu cuido de você, eu sei. E ainda, quando você ainda nem falava, a palavra não tinha chegado na sua língua, eu já sabia como ela seria. Versículo 6. Aí ele fala, isso é demais para mim, esse conhecimento é maravilhoso, é demais. E o salmista chega, Senhor, aonde que eu vou ficar? Para onde eu vou me ausentar da tua presença? Aí lá no versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Então essa mesma pessoa que questiona, essa mesma pessoa que não entende, essa mesma pessoa que convive com isso, que o outro fala assim, meu querido, você é uma pessoa abençoada, por isso que Deus te escolheu para você ter um filho assim. Deus te escolheu e Deus te escolheu porque você é forte, você vai vencer. Deus não te deu tentação que você não possa suportar. E a pessoa vai botando tudo aquilo na cabeça e fica questionando. Mas se a pessoa chegar e ler e aprender da palavra, que Deus o formou, que Deus o conhece, que Deus se importa com ele, que Deus é cuidadoso com ele, que Deus conhece ele desde o ventre da mãe, e a mesma coisa que Deus conhece ele, é o mesmo Deus que conhece o filho dele. Vocês estão me entendendo? O mesmo Deus que te deu saúde e força, é o mesmo Deus que criou aquela outra criança também, que é apenas uma criança. É o mesmo Deus cheio de força e de poder que cuidou de você, é o mesmo que cuida dessa criança. É isso que a gente precisa aprender. Não sei se vocês lembram, tem um filme que acho que é assim,
Em busca de um milagre, que a menininha cai dentro de uma árvore, né? Que ela está com problema de saúde, não sei o quê. Mas eu quero que lembrar lá do hospital. Quando ela está no hospital, sentindo dor, tudo mais, aí tem uma outra coleguinha com ela que tem um câncer no estado terminal. Não é isso? Aí ela começa a falar para a menina o quanto ela se sentia segura com Deus. O quanto ela se sentia segura com Deus. E a menina pergunta, mas você não tem medo? Não. Aquela coisa de criança. Não, Jesus está comigo. Né? E ela começa a falar de Jesus para a menina, dá um cordãozinho para a menina, e a menina recebe aquilo ali como recebesse assim, a presença de Deus também está comigo. Depois o pai da menina vai contar como é que foi a situação. Eu quero dizer que a gente precisa aprender que o mesmo propósito que Deus tem para a sua vida, tem na vida da criança, tem na vida do adulto, que é uma questão, tem uma questão de deficiência. É o propósito de Deus que muitas vezes a gente não entende. Eu quero dizer para vocês que a prevalência do autismo, de 36 crianças que nascem, uma já tem, assim, uma prevalência de ser autista. Vocês imaginaram isso? Quantas pessoas tem aqui? Se 36 crianças nascerem, uma vai ser autista. Então, quer dizer que cada vez... Isso aqui é de 2023. O Brasil... a gente custa conseguir os dados, né? Até chegar nos dados na nossa mão, quando a gente vai pegar, ainda é de 2021. A gente custa, mas a prevalência em 2023 fechou assim, de 36 crianças, uma. Isso quer dizer o quê? Que está perto de mim. Eu não preciso aprender? Está próximo de mim. E isso quer dizer que você não é culpado de nada. Ué, Glaura, mas de onde surgiu isso tudo? Aí eu trouxe os dados de Niterói. Ano passado a gente tinha, ano retrasado, 2022, fechamos o ano com 700 e poucas crianças autistas. Você olha de baixo que é deficiência intelectual, olha que o número é menor. Síndrome de Down, deficiência intelectual por causa de paralisia cerebral, algumas questões assim. Vocês vão vendo todos os outros que é uma taxa bem menor. Esse ano a gente já fechou com 926 crianças. Quando teve a primeira fase da matrícula, 150 crianças com deficiência fizeram a matrícula na primeira fase. Já estamos na 5ª fase da matrícula. Aí eu falo para o grupo assim, gente, tem para todo mundo. Então, esses dados mostram para a gente que a gente precisa fazer alguma coisa. Entenderam? Não é para ninguém se lastimar e ninguém ter medo, não. Da vida, não. A vida é para ser vivida. A vida é como ela é. A vida é como ela é. A nossa vida hoje está assim. É como ela é. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Essas crianças vão chegar aqui na igreja. Essas crianças vão chegar no grupo de adolescentes. Vão chegar lá no grupo dos juniores. Essas crianças vão estar aqui. Amém. Isso aí, vão chegar. E a gente vai tratar. A gente vai aprender a se comunicar. A gente vai aprender a se conectar com Ele. No Brasil, a gente tem uma previsão que do grupo de pessoas com deficiência, a gente vai chegar a 50% de crianças, pessoas com deficiência. Do grupo todo, que é intelectual, a sensorial, que é visão, que é audição, né? Que é a questão da paralisia cerebral. De todas que nós temos, 50% dessas crianças vão estar dentro do grupo de autismo. Glaura, por que esse aumento? Glaura, no meu tempo não era assim, realmente. Tinha as pessoas esquisitas só. A gente não falava, fulano é difícil, né? A gente falava assim, fulano é... A gente dizia, fulano é muito estranho.
né? Tem vezes que você tinha um colega que, na hora lá da reunião, você era entregar um presente, você entregava o presente para ele recebia o presente e ficava assim, não sabia o que ia fazer. Porque, né, era a pessoa que a gente dizia assim, é esquisito, né? Era esquisito, era difícil. Quando é uma questão de paralisia cerebral, que está numa cadeira de rodas, que você está vendo, né? Aí você já faz aquilo ali. Mas as teorias vêm mostrar para a gente que pode ser questões hoje das informações, está muito mais fácil de você ter um diagnóstico de uma criança. Antes ela não falava. Ah, não, o pai dela era assim também, não falava também não. Só foi falar com 6 anos. Não sei o quê, né? Hoje não, a criança está com 3 anos, não fala ainda, você já está lá no médico procurando saber o que está acontecendo com aquela criança. Acho que com 2 anos a mãe já está apavorada, né? Ah, Glaura, minha filha anda na ponta do pé, será que ela é autista? Uma menininha só tem 1 ano. Eu falei, calma, vamos deixar a criança ainda se regular. Então, hoje as informações estão próximas da gente, tudo está muito próximo, né? Aí outra coisa que eu falei, mudanças no critério do diagnóstico, né? Que os médicos hoje avaliam a criança, o psicólogo avalia a criança, o fono avalia a criança e os fatores ambientais. Então, esses fatores ambientais, o que são os fatores ambientais, Glaura? Você poderia perguntar assim. Deixa eu ver se... O campo da neurociência mostra para a gente que... não falei que é uma organização diferente do cérebro? Não falei isso para vocês? Então, a neurociência vem mostrar que tudo que está ao nosso redor, tudo das químicas que a gente recebe, da tecnologia que a gente vive, de todas as influências que a gente tem na nossa vida, nós estamos sendo cada dia mais transformados. Em 2005, quando eu estava fazendo o curso de psicopedagogia, a minha professora falava, daqui um tempo, 2005, hein? Meu Deus, fiquei velha. Agora que eu vi isso. 2005, olha, no instantinho passa. 2005, agora estou até rindo de mim. Ela falava assim, o mundo vai ser dos autistas. E eu achava aquilo horrível que ela falava. Mas eu aguentava porque ela era minha professora. Hoje eu estou em 2023 e eu estou lá com um dado que daqui a pouco 50% das crianças, na questão da deficiência, 50% vai estar dentro daquele grupo. Me assusta não, hein? Aí eu vou falando das questões genéticas também, que é a mudança, há estudos nessa área, né, que a gente tem essa cadeia genética e essa cadeia tem algumas transformações, mudanças, né, dentro delas. E cada um desses vai tentar explicar para a gente, vocês vão ter que estudar o porquê de tanta criança autista. Cada um deles vai apresentar os seus questionamentos, muita coisa ligada às questões da alimentação, às questões da química, às questões da tecnologia e o que nós estamos, as questões ambientais, né? E eu trouxe aqui algumas coisas que a gente precisa ter cuidado com a alimentação, com o cuidado com essa criança. A gente vai criar estratégias. Meu tempo está acabando? Está acabando? Como é que é meu tempo? Estou assim preocupado, querendo correr assim, com medo do tempo. Tá bom. Então, tá bom, vou fechar. De acordo com a lei, eu estou acabando mesmo, fica calmo. De acordo com a lei, as crianças, né, o acesso cada vez está mais próximo deles. Então, a gente precisa do apoio de quê? É só a igreja, Glaura? É só a escola? Hoje em dia, a escola tem esse peso de dar conta de tudo, mas não é a escola. Se essa criança não tiver uma terapia adequada, se essa criança não tiver lá, lembra dessa mãe que eu falei
que foi para a igreja, essa avó que levou o menino, aí a primeira coisa, vó, ele precisa da saúde mental. Ele precisa do cuidado do psiquiatra lá com a saúde mental. A senhora tem ido? Ah, não, perdi, não sei o quê. Então vai voltar para ele. Ele precisa da terapia. Ele precisa da terapia, ele precisa do psicólogo, ele precisa da fono. E essa avó voltou para esses cuidados, que ela já tinha desistido. Hoje, né, o menino chega mais centrado, né? E ele depois começou o tratamento, mas devia estar tudo no cérebro dele desorganizado. Aí ele falou para mim assim, ô tia, eu já sei ler o que está ali. Aí eu falei, já sabe? Num tempinho pequeno assim, porque ele voltou para a escola também, que a escola não queria ele mais lá, porque ele batia em todo mundo, fazia... Ele voltou para a escola também. E parece que ele se entrou e se organizou. Aí ele falou assim, vó, tia, está escrito ali, de quem é a culpa? Sem soletrar, sem nada. Estava lá, o cérebro dele se organizou. De que Jesus falou sobre a questão das imperfeições quando estava na terra. E ele ainda entende. Foi Jesus que falou, né? Ele compreende o que ele está lendo, hein? E de quem é a culpa? Vamos lá em João 9. Que os discípulos fazem a mesma pergunta para Jesus. A mesma pergunta os discípulos fizeram, porque isso é nosso. Aí pergunta para ele assim, mestre, quem pecou? No versículo 2 ou 3. Quem pecou? Foram ele ou foram seus pais? É a mesma coisa que o rapaz me perguntou. Mas por que eu? O que eu fiz para merecer isso? De quem é a culpa? E os discípulos perguntavam a mesma coisa. Quem é que pecou? De quem é a culpa disso tudo que está acontecendo com ele? Por que ele teve isso tudo? Por que ela tem uma filha assim? Por que a situação dela não melhora? Por que isso e isso? De quem é a culpa? Aí Jesus responde, versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestasse as obras de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. Talvez a gente não vai descobrir ainda no nosso tempo por quê. Por que tantas crianças assim? Por que não tem uma cura para aquilo ali? Por que eu tenho que botar um aparelho naquela menina para ela ressuscitar no meio da aula? Porque as convulsões são tantas. Talvez eu não tenha resposta para isso tudo. Por que o número de autistas já está crescendo, se multiplicando? Talvez eu não tenha resposta para isso tudo. Mas a resposta de Deus para a minha vida, eu tenho que entender. Eu tenho que entender que quando Jesus fala que as obras deles vão continuar se manifestando na minha vida, amém? Vão continuar se manifestando na vida do próximo, quando o próximo crê. A gente precisa parar de inventar tantas desculpas, tantos clichês, né, que a gente inventa para as situações. Vamos entender o que Deus fala com a gente. Vamos lá em Romanos 11. A gente podia ler vários versículos, né? Mas a gente não vai fazer isso. Mas do 33 ao 36 tem resposta de Deus para a nossa vida também.
Tem resposta de Deus para a nossa vida. Mas eu vou ficar só com 36. O 33 fala: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para ele venha e ser restituído? Mas a gente tem essa certeza, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, a nossa certeza é que, seja a circunstância que eu esteja vivendo, seja a dificuldade que eu esteja passando, seja o tamanho do problema maior que parece para mim, que eu não vou dar conta dele, muitas vezes eu sozinha não vou dar mesmo, mas eu preciso ter essa certeza. O propósito de Deus é para a minha vida. É para a minha vida. É para a minha vida do jeito que eu sou. É para a minha vida do jeito que Deus me formou. É o propósito de Deus. E por Ele e para Ele são todas as coisas. O grande desafio é superar isso no autismo, é superar essa questão do autós, para que essa pessoa, que essa criança, possa ter possibilidade de interagir com o outro. Uma colega do grupo de estudo de casa falou assim: mas como eu não consigo me conectar com ele? Se você não se conectar com ele, não vai conseguir resposta. Tem que se conectar. Tem que se conectar, tem que dar um jeito, né? Se ele não entra no seu mundo, você vai ter que conhecer o mundo dele. Para ele poder abrir a porta e deixar você se conectar com ele, né? Ele muitas vezes não entende, a coisa que é mais simples. O carro parou porque precisa colocar gasolina, e aquilo ali pode criar uma crise, que comece um choro, uma confusão, que não dê conta daquilo ali. Mas a gente entende. E a gente precisa aprender a lidar com as situações. Esse mundo fechado, esse mundo que é só para ele, esse mundo que ele se organiza da maneira dele, esse mundo que os outros colegas estão ali, mas ele não consegue ver. Ele só consegue ver o mundo dele. Mas eu preciso entrar nesse mundo para que essa possibilidade aconteça. Eu botei essa foto, pena que eu perdi a primeira. A primeira foto, você está vendo a menina colocando elezinho em cima da cadeira? A terceira, ele já está na cadeira participando. Eu estava lá nesse momento, por isso que eu tirei essas fotos. Essezinho não fala, tudo mais. E ele está ali olhando, todo mundo batendo, e ele não dá altura. E é tão bacana que ele olha e fica olhando de longe, e a menina vê. Lembra do olhar, nosso olhar? O olhar que presta atenção no outro. Preste atenção no outro. Podia passar batido, podia ficar esquecido, mas aquela criança olhou para o outro. Olhou e viu que ele não dava ali, a mão dele não dava ali. Ela foi, buscou uma cadeirinha, eu estou de longe olhando, botou a cadeirinha e ela pegou elezinho, você vê que ela é pequena também, pegou todo mundo da educação infantil, botou ele em cima da cadeira para ele participar. Não deixe as coisas passar como se você não estivesse vendo. Não deixe para o outro fazer aquilo que você pode fazer. Deus nos chama para a gente agir, para a gente agir. Não adianta a gente aprender isso tudo e guardar isso tudo no bolso, tão fundo, que não tira de lá na hora que necessita. A gente vai ter comportamento difícil. Vai ter criança difícil, mas vai ter gente que não vai perder a paciência. Que não vai perder. Entenderam? Não pode perder. Imagine eu falando, se tivesse uma criança aqui e está correndo no meio da gente, está correndo, se joga no chão, não sei o quê, vem, mexe comigo. E claro, como é que você não vai perder a paciência no meio disso tudo? O comando tem que estar com você. Sem levantar a voz. Sem mudar a fisionomia.
Isso serve para qualquer mãe, para qualquer pai, para qualquer avó, para qualquer avô. A gente vai trazer a criança, vai ensinar a criança o que ela precisa, vai ensinar o jovem o que ele precisa, mas a gente não vai se transtornar. A gente não pode se transtornar. A outra falou assim, eu perdi a paciência, eu sei que não é para fazer isso, mas no final eu peguei uma vara, bati, e ele ficou ali, apanhou, mas nem sabia por quê, nem por quê. Não dá, não se alterar. Tem vezes que a gente reforça o comportamento. Quanto mais a gente fala alto, ele fala alto também, ou ele grita mais alto ainda, né? Direcionar a atenção na hora certa. Tem vezes que é uma atenção que ele está querendo na hora errada. Então, tudo isso tem que aprender. E é igual isso ali. O problema é daquele tamanho, do tamanho de um elefante, tá, gente? É bem claro isso para mim na minha cabeça, assim. Muitas vezes o problema é desse tamanho. Mas eu vou me colocar ali. Não tem as brechas que a gente se coloca? Vou criar uma rotina, a igreja, quando receber, precisa criar isso. Estratégia de lidar com essa criança. Estratégia no tempo certo, porque ela só está pedindo ajuda. Vamos lá fechar agora com 1 Coríntios 12. A gente não vai ler tudo. Vocês estudem em casa depois. Precisamos ser uma rede de apoio. O Senhor fala que a igreja tem muitos membros. Cada um dos membros tem as suas funções. Esse texto fala sobre isso. Cada um de vocês tem sua função aqui. Desde esse pequeno aqui que está começando aqui do meu lado. Como é seu nome? Nicolas. Desde o Nicolas que está aqui do meu lado, até o Miriam, que está lá, a Luísio, que é do último banco, se eu não estou vendo. Entenderam? Cada um tem suas funções. Cada um tem seu jeito de ser. Cada um tem seu modo de tratar o outro. Mas nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não tem nenhum que é mais e nenhum que é menos. O corpo de Cristo precisa que todos funcionem. E muitas vezes ele dá a possibilidade de se tornar melhor até, de ser importante, de você precisar. Aquela garotinha que está lá com 7 meses ainda no hospital, que o coração dela não aguenta, não se sustenta, mas está lá, lutando para viver. Aquele coração que parece ser o mais importante, mas se ela pegou uma gripezinha que parecia fácil, pode abatê-la. Então, para um corpo, não tem o que é mais e o que é menos. No corpo, e esse corpo está pedindo ajuda. Tem que ter rede de apoio, e a igreja é um ponto de rede de apoio. Uma família que está desestruturada, uma família que recebeu um diagnóstico, uma família que está cuidando de alguém que está precisando. Essa família precisa de uma rede de apoio. Senão eu vou continuar com minha porcentagem de 10 famílias que atendo, só 3 estão juntos. Só 3 têm pai e mãe morando junto. Porque as pessoas não aguentam os problemas. Os problemas são muito grandes, não é fácil. A vida como ela é, não é fácil. Não é brincadeira, é muito difícil, é muito complicado. E todo dia aquela família levanta com problema. Você só vê aqui, na hora que chega na igreja. Mas aquela família convive com isso. E se essa família não for acolhida com amor, para chegar em casa alimentada, você não vai resolver os problemas dela. Não vai. Mas você vai acolher com amor. E ela vai sair daqui alimentada. É igual a menina lá do 9º ano e falou assim: eu tô terminando aqui, mas eu tenho que dizer que essa turma foi a melhor turma que eu tive. Uma turma que me acolheu, uma turma que me entendeu, uma turma que fez amizade comigo. E eu estudo desde pequena.
mas uma turma me acolheu. Versículo 22 diz: não há fracos, nem fortes, há partes. E nós somos parte disso. No versículo 24, fala que Deus concede honra muito maior para aquele que muitas vezes é pequeno. Deus concede honra. 26 é para a gente não esquecer. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem. Será que isso é verdade? Será que a vida é assim? Será que é assim que nós somos? Se um sofre, todo mundo sofre. Tem vezes que para a gente que é crente, é até difícil se alegrar com aqueles que se alegram. Olha que a gente tem desculpa para tudo. A gente logo diz que se alegra também. Mas tem vezes que até isso é difícil, se alegrar com aqueles que se alegram. Ver que o outro recebeu uma bênção, que você está lutando muito tempo para ter tudo mais. Mas ele recebeu ali e você continuou do lado de cá. Ah, Senhor, nos ensina a se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, e dizer e aprender a se regozijar com a bênção de Deus na nossa vida. A família precisa, o Senhor ali fala, eu coloquei ali, quando Moisés foi escolhido, era gago. Quando Davi foi escolhido, era só um menino. Parecia fraco, parecia pequeno. O que eu vou fazer dentro dessa roupa, dentro dessa couraça? O Senhor escolhe as coisas pequenas e torna essas coisas pequenas grandes na sua presença. A igreja precisa aprender a acolher, a cuidar, a trazer para o seu meio. A gente precisa dar frutos, e frutos que permaneçam. Meus irmãos, eu vim trazer essa parte para vocês. Eu vou convidar vocês para ficarem de pé, porque a gente vai orar. Porque a gente precisa aprender a lidar com o outro. Começa a orar pedindo a Deus: Senhor, me ensina a aprender. Me ensina, Senhor, me ensina. Me ensina a aprender a lidar com o outro. Me ensina a amar o outro do jeito que ele é. A vida é como ela é, mas eu posso tornar a vida melhor, Senhor. Se eu for uma pessoa melhor, eu posso tornar a vida do outro melhor também, Senhor. Fala com Deus nesse momento: Senhor, eu quero aprender, mas eu não quero me entupir do conhecimento, Senhor, e não jorrar vida. Eu preciso jorrar vida de mim, vida de mim. Vida que dê frutos, frutos que permaneçam, frutos que alegrem o coração do outro, que alimente o outro. Senhor, a tua palavra precisa ser viva na minha vida, Senhor. Fala com Deus. Senhor, eu preciso, Senhor, de ti cada dia. Eu preciso do teu cuidado, eu preciso do teu amor. Eu preciso, Senhor, aprender a cuidar do meu irmão, Senhor. Eu preciso aprender a me alegrar com meu irmão, chorar junto com ele, quando ele não sabe o que fazer, e nem eu. Meu Deus, nos ensina a ser uma igreja como um corpo, Senhor, como um corpo de Cristo, um corpo unido a Ti, um corpo segundo o Teu querer e a Tua graça. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu nos ensina tanta coisa, Senhor, eu te agradeço. E eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade de falar, Senhor, dessas crianças, dessas vidas, Senhor, desse novo mundo, Senhor, que chega hoje na igreja, dessas novas pessoas, Senhor, e que a gente precisa tratar com a dignidade como pessoas, Senhor. Ó Pai, nos ensina a fazer um bom trabalho com aquilo que Tu tem nos dado. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.